Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Evangelho de Mateus, Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Eu quero ler com vocês o versículo 54. Mateus 13, 54. Tem como se abrir um pouquinho esse agudo aí, querido? Por favor. Mateus 13, 54. Vamos ler. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga. Aonde Jesus estava chegando? Fala comigo, na sua terra. Vamos lá. De tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre todas suas irmãs? De onde lhe vem? Pois tudo isto. E no versículo 57 diz: escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Amém, queridos? Queridos, prestem bem atenção, nós vamos começar uma ministração, uma série de mensagens sobre a busca do Espírito Santo. Nós precisamos buscá-lo. É como se o Espírito Santo fosse deixado de lado por um período. Muitos não se falam mais em buscar o Espírito Santo, em falar em mistério, buscar os dons, como eu ministrei na segunda-feira passada. E é interessante aqui que nós lemos uma passagem que é onde fala sobre questão de honra. Jesus está na sua própria terra. Jesus está no seu lugar. Veja como que eles receberam Jesus. Peraí, quem é esse aí? Quem ele pensa que é? De onde vem tanta sabedoria? Quem que é ele para falar tanto assim? Ele não é filho do carpinteiro? Da onde vem tudo isso? Como é que ele conseguiu falar deste jeito, com tanta sabedoria? Meio que desprezando Jesus. E Jesus fala assim: olha, não fique surpreso se você, na sua própria terra, você não receber honra. Na sua própria família, você não ser honrado. Não fique espantado quando dentro da tua casa, no meio dos teus, não honra a sua vida. Não ouve você. E por Jesus não ser honrado na sua própria terra, ali vai dizer: e não fez ali muitos milagres. E por que não aconteceu muitos milagres ali? Porque ele não recebeu honra. Essa palavra honra, no Velho Testamento, ele significa atribuir valor, reconhecer a importância. No Novo Testamento, a palavra honra significa estimar, dar valor. Então, no Velho Testamento tem um significado e no Novo Testamento tem outro. Então você veja que Jesus, ele não foi reconhecido a importância que ele tinha ali. E também não deram valor pela sua presença. Quer dizer, não honraram Jesus e nada aconteceu. Nada aconteceu naquele lugar. A presença dele naquela terra, ali não enxergaram quem ele era. E você veja que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 3,17 assim:
O Senhor é Espírito, que lhes concede vida, e aonde está o Espírito, ali há liberdade. Olha só, aonde tem liberdade, o Senhor ali está. Aonde Ele é honrado, Ele vai agir. O Senhor é Espírito. A palavra do Senhor, essa palavra Senhor, no Novo Testamento significa suprema autoridade. O Senhor pode estar em todos os lugares, mas não é em todos os lugares que o Senhor tem liberdade. Não é em todos os lugares que o Senhor é honrado. Então, tem lugares que nem convidam a presença do Espírito Santo, nem se preocupa em honrá-lo. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, o Senhor, Ele é recebido na sua vida como suprema autoridade, está acima de tudo. Interessante. Senhor, tu tem liberdade aqui, viu? Ó Senhor, tu tem liberdade nesta casa, na minha vida. Ok. Será que estamos dando ao Espírito Santo esta total liberdade? Será que realmente estamos chamando, como significa no grego, Kyrios, ou suprema autoridade? Será que realmente nós temos reconhecido quem Ele é nos dias de hoje? Será que por não dar esta suprema autoridade ao Espírito Santo, muitos não têm visto tantos milagres como aconteciam antes? Porque o Espírito Santo, Ele está conosco. E a Bíblia diz até a consumação dos séculos. Quando que é a consumação dos séculos? É quando Jesus vai voltar. Quando a igreja ser tirada da terra, o Espírito Santo não age mais. Não vai ser mais como os dias de hoje. Só que em muitos lugares não acontece nada diferente, porque quem deveria ter a suprema autoridade não tem. E quem é este? Espírito Santo. Fala comigo assim: Espírito Santo. Fala de novo: Espírito Santo. Veja só como é que os apóstolos do Novo Testamento, eles reconheciam o que era a voz do Espírito Santo e o que era a voz de anjos. Apóstolo, onde que o Espírito Santo fala conosco? Ao teu espírito. Quando Ele habita no teu espírito, porque como já disse aqui várias vezes, o Espírito Santo Ele não habita na alma. A alma é o centro das nossas emoções. Nós somos formados por corpo, alma e espírito. Quando nós nos convertemos, Ele passa a habitar no teu espírito, que estava morto, aquele vazio que você sentia na sua alma. O Espírito Santo, Ele vai enchendo na sua vida, e aonde alguns vão começar a perceber: nossa, você está diferente. O que você fez? Você não fez nada. É porque a tua alma começou a ser curada. Por quem? Por quem habita no teu espírito, o Espírito Santo. Existem muitas pessoas que estão dentro da igreja, estão vazias. Há um vazio dentro dela. Há um vazio na sua alma. E por quê? Será que o Espírito Santo está tendo tanta liberdade como deveria ter na vida de alguém? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 2, se você quiser ler junto comigo, vamos ler lá, Atos 2. Para quem gosta de frio, Deus abençoe a tua vida, abençoado. Fique com o frio. Eu prefiro o calor. Eu quero fogo. Fogo. Oh, Jesus, não sei como gosta de frio assim, viu? Frio é bom só pro caldinho, né, irmão? Caldinho é bom. Vamos lá, Atos 2. Vamos ler o versículo primeiro.
Olha o que está escrito aí. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Atos 5:1. Eu falei errado? Não, vocês estão tudo esquisitos. Eu falei certo. Começou pela mídia. Perdão, gente, Atos 5. Foi culpa do irmão lá, o João. Atos 5. Ainda bem que ele é ligeiro. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas em acordo com sua mulher, olha que está escrito o versículo 2. Mas em acordo com sua mulher, aos casados aí, fica esperto, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Olha o 3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses a quem? Ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Versículo 4. Conservando porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. Ouvindo, pois, estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Segura um pouquinho aí, não precisa tirar não. O que está acontecendo aqui? Você veja aqui, Pedro está chamando a atenção de quem? Ananias, um casal. Ananias, ele não podia ter pego a propriedade que ele vendeu, reter uma parte. Nesse momento que está acontecendo aqui, ele tinha que levar tudo. Só que ele falou assim: vamos fazer o seguinte, ele e a sua esposa, para que tudo? Vamos reter uma parte e vamos falar que é isso aqui que nós temos. Você concorda, esposa? Eu sou sua esposa, eu concordo. Você concorda mentir comigo? Concordo. Então vamos embora. Vamos. Chegou lá, levou o que não era para ser levado. Só que Pedro, cheio do Espírito Santo, vai dizer assim para Ananias: por que você mentiu? Agora você veja que é interessante que ele fala que a mentira dele veio porque o diabo teve acesso direto ao coração dele. Então não tinha quem mente. Quem gosta de mentir, olha quem tem acesso ao teu coração. Não é o Espírito Santo. Você gosta de mentir? Você gosta de contar uma mentirinha só para você não ficar mal na situação? Você veja o que está acontecendo aqui, querido. Mentira é terrível. E quando Ananias e Safira mente, você vai ver somente aqui Satanás entrando no coração de alguém. Satanás. Infelizmente, muitas pessoas mentem, preferem ocultar a verdade, achar que Deus não está assistindo. Você veja aqui, você não mentiu para mim, Pedro, você mentiu para o Espírito Santo. Olha só, Espírito Santo. Ele vai dizer assim, porque você reteve o que era do Senhor. Você não mentiu aos homens. Então quando você mente para alguém, mente no trabalho, mente para os pais, mente na escola, mente na faculdade, você mente para alguém. Você não está mentindo para os homens. Você está mentindo para Deus. Então quando nós mentimos, nós estamos em busca do Espírito Santo, certo? Posso ouvir amém? Só que nós temos que ouvir umas verdades, para que o Espírito Santo tenha lugar para entrar na nossa vida.
Mas é claro que aqui dentro não tem mentiroso. Mentiroso é só o diabo. Você que está aqui só fala a verdade, não é? Fala para o teu irmão assim: ei, irmão, você é uma bênção. Olha para ele, irmão. Fala assim: por isso que eu amo a sua vida. Da tua boca só sai verdade. Se não sai verdade da tua boca, que a unção de Jeová alcança a tua língua. Porque quando eu era criança, minha mãe me falava: vou lavar a tua boca com sabão. Crente tem que lavar a boca dele com azeite quando mente. Deixa eu falar. Então você veja que Pedro está dizendo algo muito interessante. Aí ele vai dizer, aqui no versículo 9, que diz assim: tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis é a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, a acharam morta, e levando-a, sepultaram junto ao marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja, e todos ouviram a notícia desses acontecimentos. Agora vem cá. Pedro vai dizer assim para Safira. Quantas horas depois? Fala assim comigo: 3 horas. Fala, 3 horas. Deus deu 3 horas para que Safira se arrependesse e falasse a verdade. 3 horas. E ela preferiu sustentar a mentira. O seu marido morreu por uma mentira. E Safira, que era sua esposa, vai dizer, é como se Pedro dissesse para Safira: eu pensei que você iria mudar, porque o Espírito Santo está aqui. E eu esperei que você ia se arrepender, mas você não se arrependeu. Mas olha o que vai vir sobre você. Ela morreu. Agora olha todos vocês aqui para mim. Você já viu em 3 horas acabar uma família? Por mentira? Sim. 3 horas. Aqui na Bíblia, eu estou te mostrando. Em 3 horas uma família acabou. Por mentir ao Espírito Santo. Aí alguns pensam que o Novo Testamento é mais fácil que o Velho Testamento. Não. O novo, você está vendo, nós estamos aqui no Novo Testamento, tempo da graça, já aconteceu a crucificação de Jesus, Jesus já ressuscitou, já foi assunto aos céus, mas agora nós estamos vendo aqui a atuação do Espírito Santo no Novo Testamento. Então você pode ver que muitas pessoas podem perder a melhor parte da sua vida por não honrar o Espírito Santo, por mentir. Você pode mentir para as pessoas. Você pode mentir por aquela pessoa estar perto de você, para quem você trabalha, enfim, você pode mentir. Você que é jovem, você pode mentir para os seus pais, você pode mentir para quem você quiser. Só que cada vez que eu dou lugar à mentira, quem começa a ter acesso à minha vida não é mais o Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo, e por isso que muitas pessoas estão apagadas. Por muitas vezes não entender que isto vai apagando a tua vida. Não adianta, querido. Não adianta. Isso aqui não é lei, isso aqui é Bíblia. Isso aqui é a verdade, é o Espírito Santo do Senhor. Fala comigo assim: é Espírito Santo. Então você veja aqui como é que Pedro, ele tinha sensibilidade de saber que o Espírito Santo estava ali, que o Espírito Santo estava sendo desonrado. E hoje, nos dias de hoje, como será
que está sendo o nosso comportamento com o Espírito Santo? Nossa casa, aonde moramos, aonde trabalhamos, aonde estamos. Será que o Espírito Santo tem lugar na minha vida, tem liberdade, ele é honrado através de mim? Porque se Deus está sendo honrado através da minha vida, ô glória, algo vai acontecer. Eu sei que uma palavra dessa, ainda mais com esse frio, o glória parece que sai meio enferrujado, mas vai melhorar até o final, vai melhorar, mas esse glória não é para mim. Agora veja, em Atos capítulo 5 ainda, versículo 32, olha o que diz aí: nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecessem. Ele está dizendo assim, olha, nós somos testemunhas de tudo isto, nós e o Espírito Santo. Olha a comunhão com o Espírito Santo. Você veja só o que era a igreja primitiva. Por que que o Espírito Santo, ele não está atuando tanto como antes? O que aconteceu? É culpa dos pastores? É culpa da igreja em geral? Alguém não está ensinando mais isto para a igreja? Alguém não está mais falando, olha, Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, mas é um só, é 3 em 1. Se eu começo a levar, ter um comportamento, eu estou falando fora da igreja, não dentro da igreja, o meu comportamento fora da igreja é outro, não é o mesmo. Então eu estou desonrando quem? O Espírito Santo. Só que aqui os apóstolos mostram a comunhão que eles tinham com o Espírito Santo. Uma das exemplos que eu gosto de usar bíblico é em Ezequiel 37, quando Deus usa a boca do profeta e fala assim para o profeta: profetiza estes ossos, ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Começou a ter um barulho, o osso começou a juntar seu osso, e começou ali, ver crescer carne, tendões e pele. Eu já usei aqui exemplos disso, que quando uma pessoa, um corpo está em estado de putrificação, ela morreu, está em estado de putrificação, primeira coisa que ela vai perder é a pele. Pele significa sensibilidade. Fala assim comigo, sensibilidade. Aê, fala mais uma vez, sensibilidade. Ó, irmã, que gosta de fazer aquela comida abençoada, eu não sei fazer nada, gente. É um ovo e olhe lá. Meu filho sabe fazer coisa boa lá. De vez em quando ele faz uns negócios legais. Mas, vamos dizer, se você está aceso o fogo, você ficar com a mão próxima ao fogo, você já não sente começar a queimar? Sim ou não? É a pele. Você tem sensibilidade. Então, quando nós não estamos em estado de putrificação espiritual, nós somos sensíveis ainda ao Espírito Santo. Vou falar de novo. Escuta aqui. Quando nós não estamos morrendo espiritualmente, nós não perdemos a sensibilidade do Espírito. Eu consigo discernir se é demônio que está ali, se é o Espírito Santo que está falando comigo. Olha só. Então quer dizer, apóstolo, que uma pessoa, ela não morre espiritualmente assim, do dia para o outro. Não. É como uma pessoa, quando morre em estado de decomposição, ela vai
perdendo por parte o seu corpo, vai sendo comido. Assim é o espiritual. Quando nós começamos a perder a vontade de ir para a igreja, perder a vontade de orar, perder a vontade de falar com o Espírito Santo, sabe? Quando nós começamos a dar lugar ao diabo, deixar ele ter acesso ao nosso coração, mentir, brincar com as coisas de Deus, então significa que eu estou morrendo dia após dia espiritualmente. E Deus trouxe eu e você aqui para ouvir uma verdade. Ele não deixou o Espírito Santo para mim e para você para ser tratado como qualquer coisa. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu deixo com vocês o Consolador. Quem é o Consolador? Espírito Santo. Então você veja que aqui o exemplo que eu estou lhe dando de algo muito interessante para mim e para você sobre o Espírito Santo. Escute aqui, olha aqui para mim. Você que é um cristão, um crente convicto, tem certeza da sua conversão, que realmente teve uma mudança de rota. Um dia você estava caminhando para cá, mas você se converteu, você mudou a sua rota. Porque pecar significa errar o alvo. Mas quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós, o diabo não tem acesso aqui, ó, o nosso coração. Quando nós entendemos, independente da idade, que mentira não faz parte da vida de um crente, nós estamos avançando, mas quando nós começamos a retroceder espiritualmente, é porque estamos morrendo. E Deus trouxe você aqui hoje, este primeiro dia, em busca do Espírito Santo. Se você estava esfriando espiritualmente, se prepare que o fogo do Espírito vai te alcançar. Vou falar de novo. Se prepare que o fogo do Espírito vai te alcançar. Este culto aqui não vai ter emoção, nós não vamos trabalhar com emoção, não. Nós vamos trabalhar com a presença do Espírito Santo aqui neste lugar. Agora veja comigo aqui, em Atos capítulo 7, vamos lá. Atos 7. Atos 7:51. Ô irmão, você adiantou o relógio? Eu acho que você adiantou o relógio, irmão. Esse técnico de som aí, acho que ele está mexendo lá. Agora todo mundo olhar para ele, coitado. Ele se escondeu. Atos 7:51. Vamos lá. Quem contou, diga amém. Homem de dura cerviz, incircunciso de coração e de ouvidos, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Ele está dizendo assim: olha, sabe por que nada acontece na vida de vocês? Porque vocês resistem ao Espírito de Deus. Vocês impedem do Espírito Santo agir na tua vida. Então, espera aí, o Espírito Santo, ele quer agir, só que muitas vezes eu e você podemos o quê? Resisti-lo. E eu tenho certeza que você vai falar: não, eu não resisto ao Espírito Santo, imagina, eu quero ele. Tá, ok. Eu estou dizendo que dentro da igreja todo mundo dá paz do Senhor, todo mundo canta, todo mundo aplaude, mas a questão é nós daqui para lá, quando saímos para fora. Quando você briga com alguém, você está resistindo ao Espírito Santo. Quando você mente, como viu aqui, você está resistindo ao Espírito Santo. Quando você fala mal de alguém, você está resistindo ao Espírito Santo. Eu vou te ensinar, em termos judaicos,
Quem sabe na próxima segunda-feira, dentro desta mensagem, qual o resultado o falar mal de alguém? Quando você não honra a quem você serve, que é o Espírito Santo, você está resistindo a Ele. Quando dentro da tua casa começa a ter gritaria, berra, ofensa, vocês estão resistindo o Espírito Santo entrar lá. Olha, quando dentro de um lugar que você trabalha, você é mau exemplo lá dentro, você está resistindo o Espírito Santo. Uau, apóstolo, diminui aí. Mas tá legal, tá suave. Mas o Senhor está tratando algo muito interessante comigo e com você. Nós podemos cometer erros muitas vezes, como aqui Estevão está dizendo, vocês resistem ao Espírito Santo igual seus pais faziam. Está vendo? Um pai que não sabe passar para o filho o que é ter temor de Deus, vai passar a mesma coisa que ele é, o filho vai ser. Sabe o pai que não se preocupa em ensinar o filho a orar? Seu filho vai ser igual a você. Sabe aquele pai que não se preocupa em levar o filho para a igreja? Ele vai ser igual a você. Você está ensinando a sua geração a ser esta. Resistir a quem? Espírito Santo. É um passando para o outro. Agora veja aqui, Atos 8, 26. Vamos lá. Olha que legal esta passagem. Atos 8, 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. E este se acha no deserto. E se levantou e foi. Agora olha o 29. Então disse o Espírito Santo a Filipe: aproxime-te deste carro e acompanha-o. Interessante, né? A carruagem estava andando e o Filipe foi levado lá na carruagem, andando. É como se fosse trasladado, né? Pelo Espírito. Você veja como é que o Espírito Santo agia, que forma tremenda, de um lugar para outro. Agora você veja que duas coisas interessantes. Fala assim comigo, discernimento. Fala de novo, discernimento. Você veja que aqui Felipe, ele vai ajudar o eunuco a interpretar o livro do profeta Isaías, depois ele vai batizá-lo. Só que aquele, no versículo 26 que eu li com vocês, ele sabia que era um anjo falando com ele. No versículo 29, ele sabia que era o Espírito Santo falando com ele. A Bíblia diz que em Apocalipse 1,16, que a voz do Senhor é como voz de muitas águas. É como a cataratas de Foz do Iguaçu. Eu nunca fui para lá, mas disseram que andar de barquinho ali, é muito barulho, você ouve só o barulho das águas. Então quando o Espírito Santo está comigo, é como voz de muitas águas dentro de mim. Eu não ouço outra voz. Eu sei discernir quem é que está falando comigo. Oh, glória a Deus, aleluia. Quem está aqui da glória? Fala assim comigo. Discernimento. Fala assim: Jesus, me dê este dom. Discernimento. Que tem pessoas que têm mania de atribuir tudo ao diabo. É o diabo, o diabo, o diabo, o diabo. Toma cuidado, hein? O único pecado que não há perdão é blasfêmia contra o Espírito Santo. Cuidado você falar de um irmão que aquele lá é do diabo. Ele não é. De repente você está blasfemando contra o Espírito. Está aqui o irmão cantando, aqui Deus usando. Olha lá, está querendo se aparecer. Cuidado. Está blasfemando contra o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo está se movendo no louvor. Aí o Espírito Santo está se movendo naquele momento. E você está blasfemando contra quem? O
o Espírito. Por isso que muitos têm que tomar cuidado o que falam, por às vezes falar por aquilo que acha. E por não ter temor nenhum, por não saber quem é o Espírito Santo de fato, ele está atribuindo a alguém que aquilo lá é o diabo falando, e não é. Nós temos que aprender a ter o quê? Discernimento. E nós servimos a um Deus que, como a sua voz é de muitas águas, e também nós servimos o Deus que a Bíblia fala que os olhos deles são como o quê? Chamas de fogo. Podemos fugir dos homens, mas o Senhor nos acha. Não adianta, Ele nos acha. Agora, eu queria que você visse comigo algo interessante. Eu mandei um vídeo aí, você viu, né? Apaga só essa luz aqui, porque eu não sei como é que está a qualidade dele. Só essa aqui. Tem áudio aí, tá? Nesse vídeo. Eu quero que você preste atenção neste vídeo aqui. Todo mundo olhando aqui para o telão. Presta atenção. Eu vou narrar para vocês entenderem. Você está vendo o pessoal saindo de um ponto de pregação da redenção plena. Ali está o pastor Donizete, está alguns irmãos. Você viu que saiu 2 irmãs. Você está vendo a nossa irmã entrando no carro. Olha lá, veja o que vai acontecer com ela agora. Ela é arremessada no chão. Tem alguém lá? Ninguém. Volta de novo esse vídeo. Ó, presta atenção. A irmã vai conversar. Você vai ver que ela vai abrir a porta de trás, depois chega uma outra pessoa. Veja isso. Olha lá. Ela vai abrir a porta de trás. E de repente, do nada, ela é jogada lá no chão. Os irmãos, sem entender nada, ela se machucou e ela foi jogada no chão. Pronto. Agora olha aqui para mim. Da mesma forma que eu estou falando para você do Espírito Santo, demônio existe. Isso que vocês viram aqui foi um demônio que jogou essa mulher longe. Não brinque. Os crentes subestimam muito, diminuem muito o poder do diabo. Mas também não precisamos colocar lá em cima. Só que nós sabemos que no mundo espiritual, o inimigo está agindo. Ah, mas em mim não atinge. Se é uma irmã que estava dentro do ponto de pregação, não sei, a vida dela sempre está na igreja. Eu sei por que aconteceu isso aí com ela. Só que eu não posso falar para vocês. Eu sei da onde veio para poder fazer isso com ela. Que depois, logo que tiram ela do chão, passa uma moto. Eu sei de onde veio, aonde surgiu o pagamento no mundo espiritual, a oferta para esse irmão fazer isso com ela. E veio. Então você que está aqui, e você que está na internet, preste bem atenção, nós estamos falando de algo santo aqui, que é o Espírito Santo. Mas tem alguém irado, cheio de raiva, que quer fazer isso com você. Quer te literalmente jogar no chão, acabar com a tua vida. Então você pensou que isso era só filme do Poltergeist, aquele filme lá, Sexta-feira 13, aquelas coisas horríveis lá, que tinha essas cenas. Não, isso é verdadeiro. Não é inteligência artificial, não é feito... Não, isso aconteceu. Pedi licença para a irmã, porque ela me mostrou. Falei, eu posso passar na igreja? Claro.
E hoje eu trago para vocês aqui, para finalizar este culto. Basta eu dar lugar, ou muitas vezes se viu que a irmã não, olha, a gente conhece ela há anos. Agora imagina para aquele crente que dá lugar para o cão, o que ele não vai fazer? Você vê alguns vídeos por aí, né? De uma pessoa que estava na igreja, que eu fui visitá-la, a bispa vai lembrar. Chegava, tinha horas que o diabo abria todas as portas dos armários da cozinha e começava a jogar todos os utensílios no chão. Chegava até quebrar piso. Mundo espiritual. Se eu tenho o Espírito Santo de Deus, mesmo que o inimigo tente algo contra a minha vida, ele vai perder. Porque o que está comigo é maior do que aquele que está no mundo. Agora veja bem, não dê lugar ao inimigo. Você veja o que aconteceu com uma família, em 3 horas acabou. Você veja o discernimento que os apóstolos tinham de saber quem era a voz de anjo e quem era a voz do Senhor. E hoje estamos aqui, dando início a essa ministração. E nós vamos aprofundar cada vez mais as segundas-feiras aqui nisto. O que vocês viram aqui hoje não é um pastor de internet falando, que está cheio de pastor de internet, né, gente? Mas eu não sou pastor de internet, não. Eu sou pastor de ovelhas que o Senhor confiou na minha mão para cuidar. E eu quero que você, nesta igreja, hoje, aprenda uma coisa. Olha só, para finalizar, abra comigo em Êxodo 27. Êxodo 27. Êxodo 27. Versículo 2. Dos 4 cantos fará levantar-se 4 chifres, os quais formarão uma só peça com o altar, e cobrirás de bronze, ou vai revestir de bronze. Far-lhe-ás também recipientes para recolher sua cinza, bacias e garfos, e braseiros, todos os seus utensílios farás de bronze. Far-lhe-ás também uma grelha de bronze, em forma de rede, a qual farás 4 argolas de metal nos seus cantos. Agora, olha aqui para mim. Fala assim comigo, revestido de bronze. Fala de novo. Revestido de bronze. Deus manda Moisés e fala assim, ó, você vai fazer um altar de holocausto. Ó, vem cá, quem sabe eu não ensino vocês sobre essa tabernáculo de Moisés. Vamos aqui, vamos tentar explicar para vocês. Tabernáculo, bacia para lavar as mãos, revestido espelho, altar de bronze, que tinha grelha, brasa, e é onde oferecia sacrifício. Para que ele pudesse entrar dentro do tabernáculo, ele no santo lugar, aonde tinha menorá e o pão da preposição, santíssimo lugar, além do véu, arca da aliança. Em cima da tampa, 2 querubins adorando a Deus. Dentro da arca da aliança, a vara de Arão que floresceu, as tábuas da lei e o maná que desceu do céu. Oh glória! Fora daquele
pátio ficava toda cercado aquele pátio. Quem estava de fora não conseguia enxergar dentro do pátio, porque ele era totalmente fechado nas laterais. Tinha couro de animal e um prego, ou uma estaca, vamos dizer, estaca. Esta estaca não poderia ser afundada até o chão, metade para fora e metade para dentro. Ok. Quem estava fora não enxergava dentro. Agora nós vamos entender aqui. Assim somos nós antes de conhecer Jesus. Quando estamos fora, não conseguimos ver o que está acontecendo dentro. Estaca, meio para dentro, meia para fora. Aquele que morreu e aquele que ressuscitou. Oh, aleluia, Jesus está aqui nesse lugar. E você veja que era esticado com um couro, para que não caísse aquilo que era a volta que cercava. Então, para que ele pudesse entrar no lugar santo, primeiro ele tinha que passar pelo local do sacrifício. Para mim ter acesso ao santo lugar, primeiro o meu velho homem tem que morrer. Eu tenho que passar pelo altar de bronze. Este altar, esta madeira era a pior madeira que existia, madeira de acácia, cheia de nó, madeira difícil, gente, cheia de nó, complicada, e não resistia a fogo. Só que Deus fala assim: pega essa madeira que ninguém valoriza, vamos tirar todo o nó que tem nela, vamos tirar tudo que não presta nela, e vamos transformar esta madeira num altar de sacrifício. Mas espera aí, como que ela vai resistir ao fogo e à água? Reveste de bronze. Lembra que a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos capítulo 1, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Eu sinto Deus. Antes eu e você era essa madeira, cheio de nó, complicado, atrapalhado, enrolado. Aí quando fomos para a presença de Deus, Deus fala: primeira coisa, vou tirar os nó da tua vida, vou tirar o que não presta de você, e agora eu trouxe você hoje, nesse primeiro dia em busca do Espírito Santo, eu vou te revestir de bronze, ou seja, nada vai queimar você, nada vai tirar você da minha presença. Quem está aqui começa a dar glória a Deus. Fala assim comigo, pode aplaudir o Senhor. Agora veja, qual é o segredo do bronze? O segredo do bronze na madeira de acácia: se água caísse, ela apodrece, mas com bronze ela não apodrece. Escuta uma coisa, por que não? Está revestido de bronze. Quantas vezes o diabo tentou te derrubar e não conseguiu? Por quê? Porque eu tenho alguém dentro de mim que está me revestindo. Fala assim comigo: eu sou revestido de poder. Está devagar, agora você vai começar a pegar fogo, né, irmão? Vamos lá, levanta a sua mão e fala assim: eu estou revestido de poder. Agora fale bem alto: por dentro e por fora. Então você veja que quem era eu e você, quem nós éramos antes. Agora você veja, que aqui nós vamos ver, prestar bem atenção, que tem um segredo aqui. Você veja que no versículo 6 vai dizer: farás também varais para o altar, varais de acácia, e cobrirá de bronze, e os varais meterão nas argolas de um lado para o altar quando for levado. Olha o versículo 8, coloca para mim, vaso. Oco, fala assim comigo: oco. Olha lá, de tábuas o farás, como se te mostrou no monte, assim farão. Agora olha aqui para mim, já estou chegando ao fim. É no oco. O que é o oco? Vazio. É no vazio vocês vão meter fogo.
Aonde era vazio, não vai ter vazio, vai ter... Não. Vamos lá, vai começar a esquentar. Aonde era oco, vazio, Deus está dizendo, ali vocês vão meter. Lembra que eu falei que o Espírito Santo começa a trabalhar aonde? No oco da sua alma, vazio, não tinha alegria, vivia mal, para baixo, não tinha paz, oco. Lembra quem você era antes? Complicado, ninguém te entendia. Aí Deus trouxe você aqui na igreja, arrancou esses nó, que é só Ele para tirar, né? Só Deus para arrancar esses nó da nossa vida, esses nó na cabeça que vem. Aí Deus trouxe você aqui cheio de oco por dentro. Deus fala assim: é neste oco que eu vou colocar fogo do meu Espírito Santo na tua vida. É neste oco que chama tristeza, decepção, amargura, ressentimento, falta de perdão. Deus está dizendo assim: hoje eu trouxe você aqui neste primeiro dia, para pegar você, este oco que está dentro de você, eu quero incendiar nesta noite. Fala assim comigo: me incendeia, Senhor. Fala mais uma vez: me incendeia, Senhor.